Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula da mentoria Blitz Base Zero. E a mentoria, como nós já conversamos, ela vem com um objetivo muito específico, que é dessa transformação, essa orientação para que vocês por si só consigam fazer os seus próprios investimentos. Então essa mentoria ela é voltada para investimentos, mas eu não poderia começar os assuntos, os temas específicos sobre investimentos sem antes fazer uma introdução do que vem antes dessa sobra de dinheiro para ser investida, que é sobre planejamento financeiro. Então eu vou pincelar aqui, se eu fosse falar com vocês, com certeza daria uma mentoria só sobre planejamento financeiro, mas tem alguns pontos que a gente precisa saber e que eu acho fundamental passar para vocês antes da gente adentrar nos temas específicos. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre planejamento financeiro? Que toda vez que alguém fala sobre organizar as finanças, sobre planejar ter o planejamento do seu orçamento, se planejar financeiramente, nada mais é do que tranquilidade. Quem faz um planejamento quer a tranquilidade, quer a paz de saber que essa parte da sua vida está organizada, está tudo certinho, que você não precisa se preocupar. Por quê? Nós todos sabemos, se a gente não passou por uma situação, uma crise financeira, nós vimos alguém passar por uma crise financeira, e vocês sabem que se tem algo que desestabiliza uma família, desestabiliza um relacionamento, é problemas financeiros, porque isso afeta todo o restante da nossa vida e não tem como. Com falta de dinheiro, com dívidas, essa loucura de não saber como pagar ou extrapolou o orçamento faz sim com que gere muitas intrigas e faz com que o nosso psicológico não consiga assimilar e compreender os outros fatores positivos que estão acontecendo na nossa vida. Então, se a sua vida financeira ela está realmente em crise, ela vai afetar todo o restante da sua vida, porque você não vai conseguir curtir os outros momentos sem lembrar disso. Então, por isso que o planejamento financeiro ele é importante na nossa vida para trazer essa paz, essa tranquilidade e para que a gente possa focar no que realmente é importante. Então, se para você são curtir momentos de lazer com a família, se é o teu trabalho, se é o seu estudo, seja lá o que for importante para você, seja não fazer nada, seja ter esse momento de reflexão consigo mesmo, a parte financeira estando ok, fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais leve para que você possa focar naquilo que realmente importa. Então, o planejamento financeiro, ele vem com essa finalidade, com essa mensagem. Só que antes da gente falar sobre números específicos, antes de você pensar que planejamento financeiro é só anotar quais são os seus gastos, existe alguns fatores que eu acho mais importante ainda. Eu até anotei aqui para ficar gravado para vocês, porque assim, o primeiro ponto é romper com as barreiras sociais. E aqui é um ponto fundamental. Eu acredito que vocês já tiveram esse start, porque caso vocês não tivessem esse interesse sobre finanças, sobre investimentos, sobre o cuidado com o seu dinheiro, vocês não estariam fazendo essa mentoria. Mas mesmo assim, é muito importante a gente sempre se auto-questionar. Porque essas barreiras sociais que eu estou colocando aqui significam o seguinte, que toda vez que você fez qualquer escolha de consumo, seja a compra de um item, ou seja a compra de um bem, ou algo que você consumiu naquele momento, você fez essa escolha baseado em alguns vícios sociais. E talvez, se você tivesse analisado de uma maneira mais consigo mesmo, se você tivesse analisado na reflexão do que era importante para você, você não teria consumido, você não teria comprado. O que eu estou dizendo aqui é que essas decisões, esses vícios sociais, eles podem ter um efeito muito forte e muito devastador na vida financeira de um jovem. Por quê? Porque uma coisa é quando você decide almoçar num restaurante X que a sua família sempre gostou.
Outro fator muito importante é quando você decide comprar um bem que você vai levar 30 anos para pagar. Você está tomando uma decisão agora baseado nos vícios, baseado nos valores culturais, nos valores sociais, nos valores familiares de que aquilo é um bom negócio. Você não está pensando se isso é viável para você, se você vai conseguir sustentar isso de fato por todo esse longo período, se em 30 anos você vai continuar querendo aquele mesmo bem. Será que se eu comprar um apartamento de 100 metros quadrados hoje, para pagar por 30 anos, será que daqui a 30 anos eu ainda vou querer esse apartamento de 100 metros quadrados? Será que a minha vida não vai mudar até lá? Será que eu não vou mudar de ideia? Será que eu quero construir uma família? Será que é esse o meu objetivo? E o que acontece? Quando você toma uma decisão tão grande e tão determinante assim, é muito difícil você voltar atrás, porque a decisão já está feita. Então, às vezes surge uma oportunidade de trabalho para você ir para uma outra cidade, um outro país, e o fato de você ter esse encargo de que, poxa, eu tenho uma dívida por 30 anos, faz você, na verdade, assim, remediar algumas decisões e acaba te afastando de objetivos que poderiam te fazer mais felizes. Então, muitas pessoas se sentem insatisfeitos hoje com a sua vida financeira porque tomaram decisões e não conseguem compreender que essas decisões que elas tomaram foram influenciadas inconscientemente por valores de uma sociedade. O que eu estou querendo falar com isso para vocês? Que é para vocês agora discordarem de tudo, dos conselhos dos seus pais, dos seus avós, ou de quem venha falar para vocês, ou da sua entidade religiosa? Não é isso. O que eu estou falando para vocês é que vocês têm que se questionar. Toda vez que você vai tomar uma decisão, se essa decisão é de fato porque você quer ou se você está sendo influenciado por alguma parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Porque isso vai fazer você se desprender do comum, vai se desprender do que todo mundo faz, mas faz você se sentir mais realizado porque você vai fazer as coisas por si próprio, porque você de fato quer. Então, assim, tem muita coisa, a gente vem com uma bagagem imensa que nós entendemos que é certo, entendemos que é correto, mas quando a gente coloca ou entende ou aprende ou coloca na ponta do lápis, as coisas não são bem assim. Então eu vou dar um exemplo próprio meu que aconteceu, e eu sempre tinha essa ideia de que alugar um imóvel é jogar dinheiro fora. Sempre tive essa ideia, isso veio assim da minha família, das pessoas com que eu convivia, que o importante era você ter um imóvel próprio, porque o imóvel sempre valoriza, porque com o imóvel você tem um bem que se precisar, sempre vai haver compradores, porque depende, entende? Então, assim, a gente vai acreditando nisso e acaba que inconscientemente você toma decisões baseado nisso. Então, se aluguel é jogar dinheiro fora, quanto antes eu conseguir comprar meu primeiro apartamento, minha primeira casa, melhor, porque aí sim eu vou estar investindo em algo que é meu. Se a gente colocar na ponta do lápis, aqui eu não vou fazer cálculo para vocês nesse sentido, nem sempre é vantajoso. Talvez seja, mas quando eu tiver com mais idade, quando eu estiver num lugar que eu realmente queira estabelecer moradia. Mas enquanto nós somos jovens, temos a oportunidade e temos que ter essa flexibilidade de aproveitar essas oportunidades. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Ter um automóvel, ter um bom emprego, um emprego de renome, assim, várias pequenas coisas que nos são colocadas de uma maneira como sendo correto, e nós temos que questionar se foi correto para eles, na época deles. Nós estamos numa outra geração, numa outra época, em que o que fazia sentido há anos atrás hoje não faz mais sentido. O mundo está mudando drasticamente, rapidamente. A gente já está com certeza
na era pós-digital, não é mais a era digital, e assim, nós temos que aprender a evoluir. E se a gente não fizer isso, nós vamos ficar amarrados a escolhas que fizemos por influência. E aí não adianta culpar pai, mãe, amigos que deram o conselho, porque eles estão dando o conselho da melhor forma possível. Eles querem auxiliar, eles querem encurtar o nosso caminho. Então, se deu certo para eles, se eles cometeram alguns erros, eles vão nos ensinar, nos passar isso para que a gente não cometa os mesmos erros. O que a gente tem que entender, e eles também, é que são gerações diferentes. Os erros que eles cometeram, a gente não vai mais cometer da mesma maneira. E o que era realmente um bom negócio na época, agora não é mais. Então a gente precisa se atualizar. E só para vocês terem uma ideia de como a gente tem uma bagagem, carrega uma bagagem sem perceber, eu tô aqui me olhando e tô vendo que tô com um casaco de botões. Então percebam, mulheres que estão ali, que os botões de todas as nossas roupas ficam do lado esquerdo. E os botões das camisas masculinas ficam do lado direito. Percebam essa diferença. Mulheres ficam no esquerdo, homens ficam no direito, onde é pregado o botão. Por que eu tô falando isso? Porque assim, o porquê que o botão de camisas ou de casacos de mulheres fica do lado direito, fica do lado esquerdo, desculpa. Fica do lado esquerdo porque no século XVII só tinham roupas quem era muito rico. E essas pessoas que eram muito ricas, quando mandavam fazer roupas, eles tinham criados para vestir. E as mulheres tinham aqueles vestidos longos, cheios de cordões, de laços para passar. Então, os costureiros da época, eles faziam o botão do lado esquerdo, porque para as criadas é muito mais fácil, porque aí fica um lado perfeito para elas estarem vestindo, as mulheres. E já faziam na época as costureiras faziam as camisas masculinas e já faziam do lado direito, porque eles mesmos que iam abotoar. Então, era uma praticidade que eles perceberam isso no século XVII. Nós estamos em 2019, no século XXI, e nós continuamos com a mesma técnica, sem entender por quê. Então, as marcas, as lojas, todo mundo costura o botão, continua costurando o botão da camisa feminina do lado esquerdo, sem entender o porquê, mas como todas as lojas fazem, como todo mundo faz, acham que é o correto e permanece da mesma forma sem nem se questionar o porquê. Então pensa assim, se hoje uma loja, alguém decidir que vai fazer do lado direito para facilitar a vida, o dia a dia da mulher, porque hoje não tem ninguém para nos vestir, nós mesmos fazemos a nossa vestimenta, essa pessoa vai estar desenquadrada do padrão. Por mais que ela esteja desenquadrada do padrão, ela está enxergando uma realidade que milhões de pessoas não estão enxergando, ou que talvez você nunca tenha parado para pensar ou para perceber isso. Então é uma coisa super simples, é uma coisa ridícula, patética, é apenas um botão de um casaco ou de uma camisa, mas é algo que a gente carrega há muitos anos. Então, se a gente não questionar, nós vamos fazer as coisas sem saber o porquê, sem entender o porquê e simplesmente porque foi passado de geração em geração. Na geração, no século XVII, fazia sentido. Hoje não faz mais sentido nenhum. Então é isso que eu quero falar com vocês sobre romper barreiras. É questionar, faz sentido para você, na tua vida de hoje, naquilo que você almeja para o seu futuro. Beleza, mas se não faz sentido, não compre, não consuma, não frequente coisas, lugares que não faz sentido para você. Tá bom? Pra gente não ficar sendo essas pessoas que são totalmente dependentes da opinião alheia e não se questionam, não fazem nenhum porquê de cada coisa. Depois disso, algo que eu sempre falo, e eu sei que vocês estão aqui é porque
talvez digo assim, mas eu já gosto do dinheiro, que é aprender a gostar. O segundo ponto é aprender a gostar de dinheiro. Obviamente que quando eu digo isso, as pessoas vão dizer assim, eu gosto de dinheiro. É claro que eu gosto. Mas será que você realmente gosta? Porque assim, se eu perguntar aí pra vocês, dessa turma que nós estamos aqui da mentoria, vocês gostariam de ganhar na loteria? Eu duvido que alguém diga assim, não, eu não gostaria. Eu sinceramente, tá bom do jeito que tá, não quero que venha mais nenhum dinheiro pra mim. Todos vão dizer, óbvio que eu gostaria de ganhar na loteria. A questão é, todos jogam na loteria? Aqui já vai ter divergência, alguns sim, outros não. Mas o mais importante é que quando a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre ganhar um montante de dinheiro a gente pensa em ganhar um montante de dinheiro numa única vez, numa bolada, enriquecer e viver feliz até os últimos dias. Bem maravilhoso e bem utópico. A realidade é bem diferente e quando a gente fala assim, quando eu pergunto, você gosta de dinheiro, você está imaginando essa possibilidade. É claro que eu gosto de ganhar muito dinheiro, mas o que você está fazendo para ganhar esse dinheiro? Aqui eu dei o exemplo da loteria, mas não acredito que esse seja o método, tá? Porque a porcentagem é ridícula de você ser contemplado. Então sempre vai ter alguém, mas a chance de ser você ou de ser eu é ínfima. Mas o que eu quero falar com isso de aprender a gostar de dinheiro? É você não ver só coisas ruins relacionado ao dinheiro. O que eu percebo é que todo mundo quer ganhar uma bolada de uma única vez, mas quando enxerga o coleguinha do lado, enxerga alguém da cidade que trocou de carro, a primeira coisa que vai comentar é: nossa, o que será que está fazendo para conseguir trocar de carro? A pessoa foi viajar, está indo viajar várias vezes para o exterior no mesmo ano, diz assim, não, alguma coisa está errada aí, não é possível que a pessoa está ganhando licitamente para estar viajando tanto. Quando você vê alguém reformando a casa, trocou de casa, comprou uma casa muito maravilhosa, você vai dizer assim, ou financiou tudo, deve estar endividado, ou então tá passando por cima de alguém. E eu sei que você já fez isso. Eu sei que você já teve esse pensamento de que deve ter alguma coisa errada aí. E aí é que eu te digo. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, eu já tive também. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, significa que nós não aprendemos ainda a gostar do dinheiro. Porque se você pensa que para alguém que é próximo de você, que é um colega seu, ou que é um vizinho, ou que é alguém da sua cidade, que você tem contato, que é alguém mais real para você, e essa pessoa se torna bem-sucedida aos olhos do que a maioria acredita, então, por exemplo, comprou uma casa maior, trocou de carro, tá de carro novo todo ano, tá indo viajar para o exterior, isso é o conceito de bem-sucedido. Quando você justifica a pessoa estar sendo bem-sucedida por algo negativo que ela possa ter feito, você está dizendo para você mesmo que você, por ser digno, por ser direito, por ser uma pessoa honesta e ética, não vai ter dinheiro. Porque quando você olha para o lado e julga aquele que tem, achando que fez algo errado, por isso que ele tem, você automaticamente está dizendo para você mesmo, eu nunca terei dinheiro porque eu sou honesto. E aí você vem com uma carga muito grande de que quem tem dinheiro é uma pessoa ruim. É uma pessoa que teve que passar por cima dos outros ou, teve dinheiro, mudou. O dinheiro não muda absolutamente ninguém. O dinheiro não tem esse poder, ele não tem esse poder de persuasão.
As pessoas que ficaram ruins, que mudaram o seu jeito de ser por causa do dinheiro, porque conquistaram muito dinheiro, elas simplesmente estão refletindo quem elas realmente sempre foram. Não foi o dinheiro que fez isso com ela, não é o poder que faz isso com as pessoas. Simplesmente é que antes ela não tinha a oportunidade de demonstrar quem ela realmente é. Agora ela tem, ela está demonstrando. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência em relação ao dinheiro e também começar a olhar com outros olhos. E eu, assim, fico indignado que, às vezes, as pessoas andam com outros que têm mais condições por causa do status. Então, eu ser amigo de fulano me traz um status e aí acontece um dos maiores erros. E vocês sabem do que eu estou falando. Estou falando com cada um de vocês e vocês devem estar pensando agora. Acontece o seguinte: quando você está no teu patamar e você anda com alguém que está acima do seu patamar, se você não sabe, não tem consciência do seu orçamento, ou você não para refletir sobre, a tendência é que você queira acompanhar a pessoa que está acima do seu patamar. E aí, como a preocupação é status, pelo status você então vai todo dia almoçar fora porque as pessoas que você está convivendo vão. Pelo status você vai e gasta R$1.000 numa balada porque vocês combinaram de dividir. E aí acontece algo que, imagine, você se endivida. A pessoa não, porque ela está dentro do padrão de vida dela. É você que está fazendo esse elástico para tentar alcançar, só que não tem como, não cabe dentro do seu orçamento. E eu fico muito triste com isso, mas a questão que eu quero falar com vocês não é nem sobre como resolver esse endividamento, porque eu acredito que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que você deve fazer com o seu orçamento. Mas o que eu quero que vocês pensem nesse momento de verdade é o seguinte: quando vocês conhecerem alguém, que vocês saibam que tem um padrão intelectual maior que o seu, que vocês saibam que tem um padrão de vida maior que o seu, que ganha mais ou que está muito acima, o que vocês têm que fazer é tentar aprender com essa pessoa, porque tem tanta gente com uma oportunidade gigantesca que está do lado da pessoa que construiu um patrimônio milionário e não pergunta para a pessoa como é que ela fez isso, como é que ela age na empresa. Me conta mais sobre a tua gestão, eu estou tentando aplicar na minha vida, me ajuda. Conversa sobre isso, mas não, as pessoas não conversam, têm uma oportunidade de ouro de aprender com quem já teve um pouco mais de sucesso e não usa essa oportunidade. E aí, em vez de fazer isso de uma grande oportunidade, faz isso de um grande sacrifício, porque você quer competir com a pessoa e quer gastar no mesmo nível que ela, em vez de simplesmente olhar para ela e dizer assim: nossa, você tem isso, você tem um patrimônio bacana, como é que começou? Como é que você acha, assim, o que é fundamental? Aprenda. E hoje a gente está aqui numa mentoria, que eu já expliquei o conceito para vocês, e é justamente isso, de eu passar um pouco do conhecimento que eu já tenho para vocês. E vocês com certeza têm um conhecimento que vocês podem passar para mim e para outras pessoas que é de vocês, que está ligado ao ramo da atividade de vocês ou das experiências que vocês tiveram. Então, isso é uma troca. Então, o aprender a gostar de dinheiro não é só a moeda, é mudar a mentalidade que você tem em relação ao dinheiro. Parar de criticar o outro porque ele conseguiu alguma coisa e tentar olhar para ele e dizer assim: como você conseguiu isso? No sentido de eu quero aprender, eu estou inspirado por você. Vamos falar sobre isso. Então, mudando isso, já é um grande passo para você começar a entender o que é planejamento financeiro, o que é essa organização financeira
que não são só números, é a tua mentalidade em relação àquilo que você vê e aquilo que está ao seu redor. Não se permita conversar com pessoas que você não gosta, ir a lugares que você não quer ir, você ir num lugar, conversar com pessoas que você não quer conversar e sair falando mal e sofrendo por ter feito isso. Faça as suas próprias escolhas. Uma coisa é você ser respeitoso e você conviver muito bem em sociedade com várias pessoas diferentes, ok? Outra coisa bem diferente é você gastar dinheiro para ir num evento que você nem queria ir, para falar com pessoas que você não gosta e você volta reclamando. Então tenham consciência disso e mudem os seus hábitos e comecem a refletir mais sobre o que é importante para vocês, tá bom? Agora chegamos na parte da organização. Aí sim, aqui sim. Para mim, se eu pudesse assim definir o que seria planejamento financeiro, me dá um sinônimo, eu colocaria sinônimo é organização. Porque planejamento financeiro, ter as contas organizadas, nada mais é do que organização. E organização você pode construir e eu também. Organização, você pode ser totalmente bagunceiro com absolutamente tudo, mas se você quiser, você dá um jeito. Só que existem métodos, existem formas que podem facilitar isso para vocês. Então, aqui falando da parte financeira, é muito importante você ter organização. Para quê? Para você saber naquilo que você está gastando o seu dinheiro. E quando você olhar o teu extrato, que a gente fala, o diagnóstico da sua vida, que vai estar em números, você entender no que você está gastando é para você saber se tudo bem continuar gastando naquilo ou se você está deixando de conquistar alguns sonhos, alguns objetivos, algo que você queria muito por estar gastando com coisas que não são importantes. Então, o anotar ou você ter o controle, hoje a gente tem muito aplicativo que faz isso para nós, facilitam muito, aplicativos de controle financeiro que vão analisar tudo que cai na sua conta corrente, analisa também o cartão de crédito, e aí você não tem tanto trabalho assim, é só você olhar, tirar essa uma horinha por semana ou por mês e olhar como que está, no que você está gastando e se realmente assim está de acordo. Porque não é possível assim que tantas pessoas sofrem com dívidas, com inadimplência, com essa correria. Empresário tem muito isso de dizer que a vida de empresário é uma loucura. Não precisa ser uma loucura, é só se organizar. Então, assim, é muito importante essa organização porque você consegue anteceder algumas crises, alguns problemas e resolver de uma forma mais rápida. Então, se você sabe as datas de pagamento das suas contas, ou se é uma empresa dos fornecedores, os fornecedores que você tem que pagar, e você sabe quais são as datas de entrada que você recebe fixo e que vai ter mais um variável, você antecede o problema. E aí quando chega, você não precisa ficar nessa correria, porque você já viu que no dia 15 não vai ter receita suficiente para pagar aquele fornecedor ou aquela conta. Então o que você vai fazer? Você vai resolver o problema, você vai ter um tempo para encontrar uma forma de conseguir um empréstimo com uma linha de crédito mais em conta possível. Agora, se você espera a conta estourar para daí correr atrás, você vai ficar à mercê da negociação da lei da oferta e da procura. Então, você quer muito, você precisa imediatamente daquele dinheiro, a pessoa que vai te emprestar, ela vai te emprestar com uma taxa de juros muito elevada, porque você está precisando com urgência. Então a organização, ela facilita e novamente vem para a tranquilidade de você. Vai ter problemas? É claro que sim, nossa vida é cheia de problemas, a graça da vida é ter problemas. O que a gente tem que fazer é tentar não se estressar com problemas que poderiam ser evitados ou que poderiam ser previstos. E orçamento é algo totalmente previsível, você consegue organizar. Então, o que eu vou falar para vocês
Eu não sei como é que tá as finanças de vocês, cada um vai saber por si só, mas a primeira coisa que eu posso dar de dica para vocês é vocês pegarem todas as suas contas fixas e organizarem elas, seja em aplicativo, seja em caderninho ou seja numa tabela, como você achar melhor. Para quê? Para você mapear como que está a sua previsibilidade de pagamento. Então você vai ter uma noção do quanto que você tem que pagar e em que datas você tem que pagar. Isso é muito importante, isso é fundamental. E a organização, ela pode ser começada a qualquer momento. E assim, não fez um dia, não desiste, faz no outro. Não é assim, fiz 15 dias bem certinho, anotando tudo. No 16º dia não fiz, já vou desistir. Pula o 16º, começa no 17º. O importante é você ter essa constância para quando você olhar o teu orçamento, ele esteja com uma previsão bacana que você possa anteceder alguns problemas, tá? Então, organização é sinônimo de planejamento financeiro, que é sinônimo de tranquilidade. E aqui nós chegamos à nossa última parte muito importante de planejamento financeiro. São tópicos que eu acho fundamental, que é aplicar a fórmula da multiplicação. Então é o seguinte, você com certeza já teve pessoas que ganham menos do que você e tinham mais dinheiro guardado. E também já teve pessoas que ganham mais do que você e não tinham nada guardado e estavam sempre precisando de mais dinheiro. E isso entra da parte da organização de cada um, porque que muito se fala do que não importa o quanto você ganha, importa realmente o quanto você gasta. E é a pura verdade. A pessoa que ganha menos do que você, mas ela é organizada, ela trabalha com essa fórmula da multiplicação. E aí, a longo prazo, ela vai ter muito mais dinheiro do que alguém que ganha mais do que ela. Por isso que o tanto que você ganha não é tão importante assim quando a gente tem prazo, a gente tem tempo para trabalhar. Se torna essencialmente importante o quanto você ganha quando a gente tem menos prazo, menos tempo. Não é o caso, já olhei para todas as carinhas de vocês que estão aqui na mentoria, os mais velhos, os mais novos, já olhei e assim, não tem nenhuma pessoa que que precise guardar muito elevado. Vamos falar que a nossa expectativa de vida aumentou e que antes era até os 72 anos e agora nossa expectativa é 90 anos ou quem sabe a gente possa viver ainda mais. Então, se a pessoa tem 60 anos e ela fica pensando assim, meu Deus, tenho 60 anos, vou me aposentar e agora não guardei nada. Tem que lembrar que ela pode ter mais 30 anos ainda. Então, nós temos tempo sim. A questão agora é a gente saber aplicar isso de uma forma mais consistente. Que o que importa é a consistência e aí você não desistir, não se desestimular no meio do caminho. O que é essa fórmula da multiplicação? É a fórmula do sucesso. Qual que é? Aqui nós temos R, receita. Então você vai pegar a sua receita, o quanto você ganha, você vai diminuir do valor que você vai investir todo mês. Sim, a fórmula da multiplicação e do sucesso é essa aqui. Você pega receitas menos investimentos. Quanto que você vai guardar todo mês? Menos despesas. Jô, mas como assim? Que loucura! A loucura é o seguinte, receita menos investimentos é o primordial. Despesas é o que você vai viver depois que você diminuiu os seus investimentos. Essa é a fórmula da multiplicação. Não é esperar sobrar no fim do mês para ir ver se sobrou alguma coisa para começar a investir ou para guardar dinheiro. Porque não vai sobrar. Se você esperar sobrar,
É muito difícil, porque sempre vai aparecer uma oportunidade de alguma coisa, algum item que você quer, você vai se dar alguns luxos e você merece alguns luxos. Então você faz o contrário. Para quê? Para de fato, entrou saldo na sua conta, você já separa o valor do investimento e o restante você vai usar para suas despesas. Do restante, as suas despesas são menores e sobrou dinheiro, você quer aproveitar para o lazer, você quer torrar o teu dinheiro, tá tudo certo. Porque você já separou o que é primordial para você. Mas eu sei, tenho certeza que até o final desse curso, quando vocês depois começarem a ver os rendimentos das aplicações financeiras, vai dar um estímulo para vocês desse gostinho de ver o dinheiro crescendo sem nenhum esforço, e aí vocês vão querer investir mais, guardar mais dinheiro, porque é algo realmente assim viciante e que você vê que você consegue, é algo palpável, você consegue visualizar que o dinheiro está trabalhando para você. E isso é muito, muito bom. Então, essa é a fórmula da multiplicação. Essa é a nossa primeira aula, que foi sobre planejamento financeiro. Pessoal, se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu aborde alguma coisinha mais específica aqui que eu tenha falado, alguma coisa que vocês não conseguiram compreender, vocês me avisam, me mandam mensagem que eu faço uma revisão sobre só o que vocês querem que eu retome ou que eu explique um pouquinho melhor. Mas o que eu queria passar para vocês sobre planejamento financeiro é isso. Agora, nas próximas aulas, a gente vai entrar mais especificamente sobre o mercado financeiro. Nós vamos falar mais sobre o nosso principal fator da mentoria aqui é investimentos, então nós vamos entrar mais a fundo nisso, mas eu precisava passar isso para vocês e eu gostaria que vocês repassassem isso, se foi importante para vocês, se fez vocês refletirem de uma forma diferente, por favor repassem para outras pessoas esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui. E se vocês gostaram dessa primeira aula de planejamento, dá um print em alguma parte aqui da aula e republica nos stories de vocês, porque isso é muito importante para mim e também valida o meu trabalho e o meu esforço de estar fazendo algo com tanto carinho para vocês. Então é isso, essa é a nossa primeira aula e agora eu vejo vocês na próxima aula falando específico sobre o mercado financeiro. Tchau, tchau, pessoal!